com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, nós estamos ao vivo pelo Facebook, estamos dando início ao nosso culto online. Gostaria de fazer uma nota de esclarecimento antes de começarmos o nosso culto. Aqui na cidade de Taubaté, o prefeito municipal, excelentíssimo senhor Ortiz Júnior, autorizou os cultos, o retorno das atividades religiosas com muitas restrições. Nós, aqui da Igreja Tabernáculo em Taubaté, nós entendemos que não é o momento de retornarmos com os nossos cultos, com as nossas atividades presenciais, devido à evolução da Covid-19. Portanto, continuaremos com os nossos cultos online. E se Deus quiser, em breve estaremos retornando com os nossos cultos presenciais. Convido você, depois desta nota de esclarecimento, convido você a inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos e também eleve os seus pensamentos a Deus. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados de pensamentos, palavras e obras. Purifica-nos, Senhor Jesus, com o teu precioso e poderoso sangue. Tenha misericórdia de nós. Receba nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Fale conosco, Pai, por intermédio da sua palavra. Venha nos abençoar nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós temos aqui a honra, o privilégio de ter conosco hoje o evangelista Vanderlei. Daqui a pouco ele vai ter uma oportunidade para trazer uma palavra, uma saudação, e depois estaremos ministrando a palavra de Deus. Agora queremos passar a palavra para o ministério de louvor da nossa igreja. Queria também pedir a você para compartilhar esta live nas suas redes sociais. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e também nos seus grupos de Facebook, ok? Que Deus te abençoe nessa noite. Aleluia. Nós te convidamos, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Nós sabemos que o Senhor já estava aqui antes de nós chegarmos, mas nós queremos dizer que Tu és mais que bem-vindo. Tudo é Teu, Senhor.
Emmanuel,
bem, eu gostaria de convidar aqui o meu amigo, irmão em Cristo, evangelista Lei. Ele é um dos ministros aqui da casa do Senhor. Ele vai nos trazer uma palavra de 5 minutos e na sequência eu já estarei pregando a palavra de Deus. Evangelista Vanderlei com a palavra. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar a palavra com a igreja nesta noite, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 ao 23. Nós vamos estar comentando esses versículos. Evangelho de João, capítulo 9, capítulo 4, versículo 19, diz da seguinte maneira: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aqui nós vemos um diálogo, nós vemos uma conversa entre a samaritana e o Senhor Jesus. Aquilo que na época de Jesus era muito raro, um homem, ainda mais judeu, está conversando com uma samaritana. Nós vemos nessa passagem a grandeza da vinda do Senhor Jesus para estar quebrando os paradigmas, está quebrando aquilo que nós, o homem, muitas das vezes cria-se barreira. Nós criamos muitas das vezes barreira em nossas vidas, desde a época de Jesus, e isso não mudou. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que o desejo de Deus é que nós possamos superar a nossa limitação, superar aquilo que muitas das vezes nos tenta escravizar, nos tenta humilhar as nossas vidas. Então a palavra de Deus, que ela é o verbo, a palavra de Deus trazida pelo Senhor Jesus para nos libertar, para nos transformar. Então nessa conversa onde Jesus está conversando com a samaritana, nós podemos ver a grandiosidade do que é o reino de Deus, o que é a transformação das nossas vidas. Essa mulher samaritana teve vários maridos, e aquele o qual ela tinha, qual era o marido dela no momento, não era. Jesus diz: tivesse 5 maridos, mas o que tem agora não é seu. Então Jesus, ele liberta essa mulher da escravidão a qual ela vivia, e vem mostrar isso para nós, mostrar que nós podemos ser libertos de muitas coisas, há muitas áreas de nossas vidas, porque servir o Senhor não é apenas nós frequentarmos uma igreja, não é apenas nós estarmos entre um lugar onde se reúne e se chama de igreja, até mesmo porque a igreja somos nós. Então nós nos encontramos, nos reunimos num templo para adorarmos o Senhor, mas a igreja somos nós. Então a palavra veio para libertar essa mulher, e quando os discípulos de Jesus chegam e vê Jesus conversando com aquela mulher, eles ficam maravilhados de ver aquela cena, de ver Jesus sozinho conversando com aquela mulher. E aí ela vai fazer uma pergunta para Jesus. Ela pergunta para Jesus: os nossos pais dizem que é aqui nesse poço de Jacó que é o lugar de adorarmos o Senhor, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Qual é o verdadeiro lugar de adorar o Senhor? Jesus diz para ela: a hora vem e é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em verdade e em espírito. O que Jesus está dizendo para a samaritana? De hoje em diante, a forma de adorar o Senhor não é mais rituais, não está mais em ritualismo, como a lei, até Jesus, a lei, a adoração ao Senhor estava em rituais no templo. Para tudo tinha rituais.
Então Jesus está afirmando para ela, de hoje em diante, daqui para frente, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em verdade e em espírito. O que Jesus está dizendo? A intenção de cada coração, a intenção que está no interior do coração de cada pessoa, aquilo que cada pessoa sente, aquilo que cada pessoa, a verdade do seu coração. É esse o verdadeiro adorador, porque está na presença do Senhor, mas muitas das vezes o coração não está diante de Deus. Muitas das vezes a pessoa está reunida, muitas das vezes a pessoa pode até estar fazendo uma oração a Deus, mas o coração dela não está verdadeiramente em adoração ao Senhor. Muitas das vezes o coração dela está num carro, está nos bens materiais, muitas das vezes ela está fora do foco, que é o direcionamento a Deus, como diz a palavra do Senhor: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso que Jesus está dizendo para ela. Os verdadeiros adoradores vão colocar o Pai em primeiro lugar, vão colocar Deus em primeiro lugar. É isso que nós precisamos meditar essa noite. Se Deus verdadeiramente tem o primeiro lugar, tem a primazia em nossos corações, muitas das vezes nós estamos enganando nós mesmos, muitas das vezes nós estamos até mesmo equivocados, porque muitas das vezes Deus não é o centro. Aqui que Jesus dá a palavra final para ela, que muitas das vezes em nossas vidas Deus não é o centro. Então eu deixo esta palavra nesta noite, uma breve palavra, mas que eu e você venhamos fazer um exame de consciência, fazer um exame a cada um de nós, como diz a palavra, quando alguém vai cear lá em Coríntios: examine o homem a si mesmo. Então eu deixo esta palavra para que nós venhamos meditar nesta noite, se Deus tem a primazia verdadeiramente em nossos corações. Agradeço a oportunidade e a paz do Senhor Jesus. E o pastor segue trazendo a palavra. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Muito obrigado, evangelista Vanderlei. Convido você agora a abrir a sua Bíblia, por favor, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 8. No seu capítulo 8, nós vamos meditar nessa noite a partir do versículo 5 até o versículo 9. Nós estamos numa série de pregações aos domingos à noite, falando sobre o princípio da generosidade. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia então, 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conhecestes a graça, de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre,
por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Meus irmãos, nas passagens anteriores, isto é, 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4, nós vimos que os cristãos da Macedônia contribuíram durante a tribulação. As igrejas da Macedônia, isto é, Filipos, Tessalônica e Bereia, igrejas estas que ficavam no norte da Grécia, elas estavam passando por tribulações. Elas também contribuíram, apesar de grande pobreza. Nós explicamos que o termo, a grande pobreza, era a ideia de uma pobreza extrema, era a ideia de absoluta pobreza. Ou seja, eram irmãos simples, irmãos humildes. Contextualizando, eles contribuíram com alegria, com gozo, com entusiasmo, com prazer. Não fizeram isso por obrigação, por imposição. Fizeram isso com alegria, com prazer, com amor, com entusiasmo. Eles deram além daquilo que eles podiam. Eles contribuíram também de forma voluntária. Por quê? Porque para os cristãos da Macedônia era um privilégio, uma graça, poder compartilhar os seus bens com outros irmãos. Porém, irmãos, na passagem de hoje, esta passagem que nós acabamos de ler, nós vamos aprender que eles se deram primeiramente ao Senhor e depois aos outros. É a ideia de sacrifício, é a ideia de oferecer o melhor, é a ideia de oferecer é a ideia de dar o seu máximo, o seu tudo. Ou seja, eles fizeram o melhor que eles podiam para socorrer os irmãos pobres de Jerusalém. Ou seja, nós vamos aprender hoje que estas igrejas eram igrejas exemplares no tocante ao altruísmo. E foi para uma dessas igrejas, Filipenses capítulo 2, que Paulo escreveu quando ele estava na sua primeira prisão, na cidade de Roma. Ele escreveu uma das suas cartas da prisão, escreveu Filipenses, e no capítulo 1, escrevendo a essa igreja, a igreja de Filipos, ele falou sobre a supremacia de Cristo. Mas no capítulo 2 ele falou sobre o outro na frente do eu. E essas igrejas, elas tinham aprendido isso muito bem com o apóstolo Paulo. Aqui a gente tem uma noção do que é de fato, do que significa Mateus capítulo 6, versículo 33. Essa igreja, ela dava primazia, dava prioridade ao reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas para essas igrejas eram coisas secundárias. Bom, tendo dito isto, eu quero nesta noite chamar a sua atenção para o versículo 5. Olha o que Paulo diz no versículo 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe, irmãos, parafraseando o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que aquelas igrejas, elas davam muito mais do que podiam dar, muito mais do que eles tinham. A ideia aqui é que essas igrejas, elas estão dando uma resposta para o apóstolo Paulo. Paulo estava arrecadando ofertas nas igrejas, Galácia, igreja da Macedônia, a Corinto, e eles então respondem a Paulo. Era como se eles estivessem surpreendendo Paulo,
é como se eles estivessem fazendo algo de forma inesperada. É como se Paulo, tipo assim, eu não espero isso de vocês, porque eu conheço a realidade de vocês. Eu sei que vocês são cristãos simples, humildes, pobres. Eu sei que vocês, em vez de dar, vocês deveriam receber. E nós estudamos em passagens anteriores que eles, é como se eles estivessem pedindo, suplicando a Paulo para participar dessa graça que é contribuir. Então as igrejas da Macedônia foram muito além do que Paulo esperava. Sabe, irmãos, muitas vezes, embora o contexto aqui é um contexto de coleta, de oferta, de generosidade, mas muitas vezes na nossa vida, isso num contexto geral, muitas vezes a gente só faz aquilo que o básico. A gente muitas vezes é mediano. E aqui essa igreja, ou melhor, estas igrejas, a gente aprende que eles fizeram além. E eu me recordo das palavras de Jesus. Jesus falou que quando alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Ou seja, faça além daquilo que foi pedido para você. E muitas vezes nós somos limitados, a gente fica na nossa zona de conforto, e a gente só faz o básico do básico. E aqui essas igrejas, elas surpreenderam o apóstolo Paulo. Elas fizeram além daquilo que podiam. Elas deram mais do que podia. Sabe, irmãos, a gente pode fazer muito mais. Muitas vezes somos básicos, medianos. Muitas vezes podemos ir muito além, podemos fazer muito mais. Deus tem nos dotado de dons, talentos. Deus tem nos dado tantas coisas, e muitas vezes somos egoístas, muitas vezes somos limitados, muitas vezes restringimos aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Oh, meus irmãos, precisamos aprender com essas igrejas que fizeram além, que é a ideia de um máximo. Eu posso produzir muito mais do que eu estou produzindo, eu posso render muito mais do que eu estou rendendo. Deus tem nos dado dons e talentos, e a gente pode produzir muito mais, mas muitas vezes a gente se contenta com o básico, a gente limita, muitas vezes a gente se limita, a gente começa a se restringir, e a gente começa, não, isso eu não posso, aquilo não posso. Você não sabe do potencial que Deus te deu. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz: olha, o espírito que está em você não é um espírito de medo, mas um espírito de poder. A palavra poder ali na língua grega é a palavra dínamos ou dunamis, é a ideia de uma dinamite. Ou seja, nós temos o poder de Deus, nós recebemos um espírito de poder. Nós podemos produzir muito mais do que estamos produzindo, podemos fazer muito mais além do que estamos fazendo. Sabe, irmãos, quando nos entregamos ao Senhor, nós devemos dar tudo a Ele, tudo que temos para ser usado de acordo com a vontade de Deus. Essas igrejas aqui, elas se entregaram a Deus de corpo, de alma. É a ideia de se entregar a Deus 100% sem reservas. A Bíblia diz, no versículo que nós lemos, que primeiro eles se deram ao Senhor e depois aos outros. Ou seja, é o que está lá em Romanos 8:36. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Ou seja, essas igrejas entenderam que tudo que Deus tinha dado a elas não era para servir, melhor dizendo, a si próprio,
não eram para eles ficarem, não, isso aqui é nosso, não. Tudo que Deus nos deu é para a glória do nome dEle, é para ser usado para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então como que nós vamos reter algo que não é nosso, algo que pertence ao Senhor? Então essas igrejas, elas se doaram primeiramente ao Senhor e depois aos irmãos. Sabe, irmãos, Deus nos criou para a glória do seu nome, Deus nos criou para adorar o seu nome, mas Ele nos criou também para servir o nosso próximo. E muitas vezes só queremos ser servidos, mas não é essa a finalidade dos cristãos. Fomos chamados para servir a Deus e para servir o nosso próximo. Fomos chamados para produzir, para render. Fomos chamados para dar o nosso máximo para Deus e para as pessoas. Sabe, irmãos, Cristo não morreu por nós para que vivêssemos para nós mesmos, olhando só para o nosso umbigo, para o nosso problema, mas Cristo morreu para que vivêssemos para Ele e para os outros. Você pode observar que pessoas que são altruístas, é raro, raríssimo você ouvir falar de uma pessoa que é altruísta, de uma pessoa que é generosa, está vivendo um quadro de depressão. É claro que para toda regra há exceção. Por quê? Porque ela não vive para si própria, ela não vive para si mesmo. Ou seja, ela entende que ela tem problemas, mas tem pessoas que têm problemas maiores. Ela entende que ela tem lutas, mas tem pessoas que estão com lutas maiores, lutas bem maiores. Sabe, irmãos, essas igrejas estavam passando por tribulações, por provações, por dificuldades, por situações adversas, mas elas não tinham tempo de olhar para os seus problemas, porque elas entendiam que tinham pessoas que precisavam delas. No caso aqui, as igrejas, os irmãos da Judéia, de Jerusalém. Existem pessoas, eu sei que você está sofrendo, você está passando por tribulação, por dificuldades, mas existem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. Existem pessoas que estão tendo lutas muito maiores do que as suas, e muitas vezes você só está olhando para o seu problema, para o seu umbigo. E existem pessoas à sua volta que precisam de você, que necessitam de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, eu sei que o momento agora não é de abraço, mas de repente um abraço. De repente pessoas estão olhando para você e dizendo: eu preciso de você, e você tem tanto potencial, tem tanta coisa para oferecer, mas você não. Eu estou sofrendo, eu estou na caverna como Elias. Mas há pessoas que precisam, que dependem de você. Elias, um dos maiores profetas de Israel, estava na caverna, e Deus ali o restaurou e o alimentou, e depois a obra de Deus continuou na vida de Elias. Saia da caverna. Para de achar que você, Elias, achou que somente ele tinha restado, sobrado. E Deus diz para ele: ainda 7.000 profetas, 7.000 que não se prostraram, não se dobraram a Baal. Mas porque Elias só estava olhando para o seu problema, só olhava para o seu umbigo. E Elias entrou num quadro de depressão. Mas quando Elias entendeu: não, Deus tem um projeto na minha vida, Deus tem um plano, eu preciso continuar. E Elias deu continuidade, deu sequência ao seu ministério profético. Que possamos seguir o exemplo dessas igrejas, que eram pobres,
igrejas humildes, simples, mas essas igrejas não tinham tempo para olhar para os seus problemas, muito pelo contrário, essas igrejas, elas só olhavam, o foco dessas igrejas era o Senhor e o próximo. Qual é o teu foco? Não estou dizendo que você não deve ter sonhos, projetos, ambição, querer crescer na vida, querer vencer na vida. Tudo isso é importante, tudo isso é relevante, mas o mais importante é você priorizar aquilo que Deus prioriza na sua palavra, que é o reino de Deus e o próximo. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Estamos aqui para servir a Deus e ao nosso próximo. Somos garçons e garçonete de Deus. O nosso problema muitas vezes é que a gente, fazendo uma analogia aqui, a gente quer sentar no restaurante, quer ser servido. Não que isso seja errado, mas nesse contexto que nós estamos inseridos como cristãos, estamos aqui como garçons e garçonete de Deus. Estamos aqui para servir as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é sobre isso que o versículo 5 diz. Versículo 6 fala de Tito, que era um companheiro de Paulo. E o apóstolo Paulo escreve que Tito, ele tinha sido responsável, em levantar, fazer essa coleta. E a igreja de Corinto, Paulo já tinha falado sobre isso lá no capítulo 16, há um ano antes. E essa igreja, ela começou com esse projeto, mas ela meio que parou com esse projeto, deu uma pausa. Ela não deu sequência, não deu continuidade. Então Paulo está reafirmando aqui no versículo 6, olha, Tito vai dar sequência, Tito vai dar continuidade, porque Tito era um companheiro, era um amigo, era da equipe de Paulo, era alguém de confiança de Paulo. E aqui também eu quero fazer uma outra aplicação, irmãos. Uma coisa que me chama atenção no ministério de Paulo, Paulo nunca fez nada sozinho. Paulo não era um líder centralizado, muito pelo contrário. Paulo, ele delegava poder, delegava autoridade. Paulo tinha uma equipe. Você vai ver a equipe de Paulo: Silas, Timóteo, Lucas, Tito. Paulo nunca fez nada sozinho. E na obra de Deus, a gente precisa aprender a confiar nas pessoas. Isso não só no contexto de obra de Deus, mas no contexto geral. A gente precisa trabalhar em equipe. Eu sempre digo que sozinho você vai chegar em algum lugar. Sozinho nós vamos chegar em algum lugar, mas juntos chegaremos em muitos lugares. O ser humano, ele é um ser social. Ele foi feito para interagir, para viver em comunidade. O ser humano não foi feito para viver sozinho, isolado. Se Deus quisesse que o ser humano vivesse sozinho, isolado, Deus o colocaria numa ilha. Tanto é que uma das metáforas que o apóstolo Paulo usa, que a igreja é o corpo de Cristo, que é o corpo, conjunto interdependente de membros, conjunto interligados, ou seja, significa que eu preciso de você e você precisa de mim. Paulo tinha um Tito, Paulo tinha um Timóteo, Paulo tinha um Lucas, Paulo tinha um Silas. Aprenda a confiar nas pessoas, aprenda a delegar autoridade, aprenda a trabalhar em equipe. Não queira abraçar tudo, não queira fazer tudo sozinho, não centralize tudo. Muito pelo contrário, delegue. Quando Jetro foi visitar Moisés, e quando Jetro chegou, ele viu que Moisés, do nascer do sol até o pôr do sol, atendendo aquela multidão de pessoas, Jetro falou: Moisés, isso não é sábio, isso não é prudente. Levanta líderes, capitão de 1000, capitão de 100, capitão de 50, capitão de 10, delega autoridade para eles.
aquilo que for da alçada, da competência deles, eles vão julgar e vão apenas te comunicar. Mas aquilo que não for da alçada, da competência deles, eles vão te consultar. É isso que precisamos fazer. E aqui a gente vê Paulo falando de Timóteo, uma pessoa que a igreja de Corinto já o conhecia muito bem. Vou enviar Tito para estar com vocês aí. Ele vai ficar responsável em levantar esta coleta para os irmãos pobres de Jerusalém. Chama a sua atenção agora para o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Sabe, irmãos, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui é que a contribuição da igreja dos irmãos da cidade da igreja de Corinto devia estar em harmonia com outras virtudes que essa igreja tinha. Note você que quando Paulo escreve a sua primeira carta, Paulo destaca as virtudes que aquela igreja tinha. Aquela igreja era uma igreja que dava muita ênfase, muito destaque aos dons espirituais, e Paulo já tinha reconhecido isso. Uma igreja que tinha todos os dons espirituais que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12. Era uma igreja que tinha o dom da ciência, e Paulo fala sobre isso aqui no versículo 7. Olha, Paulo está dizendo: eu reconheço que no meio de vocês a fé, a palavra, a profecia, ou seja, vocês estão abundando na graça dos dons, mas nessa graça de contribuir, vocês estão deixando a desejar. Ou seja, uma igreja que tinha todos os dons, mas no tocante à contribuição, era uma igreja que deixava a desejar, era uma igreja negligente. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente prioriza tanto algumas coisas e somos negligentes em outras coisas. Eu tenho aprendido que a vida cristã é como se fosse duas asas de um avião. Você não pode, um avião, por exemplo, quem já viajou sabe disso, e mesmo quem não viajou, as duas asas, porque senão se uma asa quebrar ou cair, o avião cai. Perguntaram uma vez para Charles Haddon Spurgeon, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Ele perguntou: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente prioriza algumas coisas e somos negligentes em outras áreas. Eu me lembro que eu fiz parte de uma igreja que sou muito grato, igreja metodista, lá em Lajinha, a minha cidade. E uma das coisas que eu aprendi na igreja metodista é ser disciplinado. Eles batiam muito nessa tecla naquela época. Eu me lembro que o meu pastor Ailton José Dias, que dorme no Senhor, que me batizou no dia 29 de março de 1992, eu me lembro que ele falava assim: gente, o nosso culto começa às 7h30, pode não ter ninguém na igreja, mas 7h30 tem que começar. E eu me lembro que eu aprendi essa questão de disciplina para oração, para leitura bíblica, para dormir, para acordar, e isso me fez um bem. Por um lado me ajuda muito, mas por outro lado eu sou muito metódico, até porque a palavra metodista vem de método, baseado na fundação dessa igreja, quando John Wesley, George Whitefield, quando Carlos Wesley, eles se reuniam para orar. E eles tinham horário lá na Inglaterra, eles tinham horário para tudo. Sabe, irmãos, muitas vezes somos negligentes, muitas vezes somos omissos, priorizamos algumas coisas e negligenciamos outras. Precisamos de nos organizarmos.
E essas igrejas aqui, ou melhor, a igreja de Corinto, dava muita ênfase aos dons, mas na hora de contribuir, na hora de serem altruístas, generosos, eram negligentes. E Paulo aqui está chamando a atenção daquela igreja. Paulo está repreendendo. Olha, ao mesmo tempo, note você que Paulo ele era muito didático. Primeiro Paulo faz um elogio. Paulo está reconhecendo as virtudes daquela igreja. Olha, vocês dão ênfase a isso, parabéns. É como se Paulo estivesse dizendo: parabéns, mas nesta área vocês estão deixando a desejar. Quantas vezes a gente não é negligente em áreas essenciais da vida? A gente valoriza uma coisa e a outra coisa a gente acaba não dando valor, coisas importantes. Eu sei que ninguém é bom em tudo, eu sei que ninguém é perfeito, mas eu volto e meia eu faço isso. Eu sento com a minha esposa, eu sou casado há 23 anos para a glória de Deus. Eu sento com a minha esposa, eu falo: Suzy, por favor, primeiro eu falo, faça uma lista das minhas qualidades. Primeiro você tem que usar a técnica de Paulo, primeiro você tem que elogiar para depois criticar. Faça uma lista das minhas qualidades. Aí ela coloca lá umas 5, 6, eu já fico assim, alegre. Eu falo: agora faça uma lista dos meus defeitos. Aí ela coloca 7, 8, 9, 10. E em 23 anos de casado, eu vejo que eu não sei se eu melhorei muito ou se eu estou menos pior, porque essa lista no início ela era muito grande, ela tinha 30, 40 defeitos, e com o tempo ela foi caindo para 30, 20, 10, e vice-versa. Eu faço isso com a minha esposa, sempre com o Gabriel, agora ele está morando em Minas, mas volte e meia: Gabriel, vem cá, o que você está vendo de errado no pai? A gente tem que fazer isso não só com a nossa esposa, com o marido, com a família, mas com os amigos. Sentar, fazer um círculo de amigos. Vem cá, vamos confrontar uns aos outros. Primeiro você fala das qualidades, depois dos defeitos. Precisamos trabalhar essas coisas. Então Paulo aqui está elogiando essas igrejas, mas está criticando ao mesmo tempo, porque dava muita ênfase aos dons, mas negligenciava a generosidade, o altruísmo. Que possamos então corrigir os nossos defeitos, os nossos erros. Quando me casei, naquela época não existia muitos livros que falavam sobre casamento, DVDs. Eu e minha esposa tivemos que pesquisar, cavar muito. E a gente começou a ler muitos livros sobre vida conjugal, vida familiar. Os pastores de antigamente, eles eram mais conservadores, radicais. Então a gente não tinha muita liberdade. E eu queria indicar um livro para você. Eu e minha esposa já lemos mais de 50 livros sobre vida conjugal, vida familiar. Mas o melhor livro que a gente leu, 5 Linguagens do Amor. Leia esse livro. Esse livro, ele me mostrou que eu estava deixando a desejar em áreas vitais. Eu achava que eu era bom em algumas áreas. Eu falei: gente, eu não sou o que eu acho que eu sou. Eu preciso corrigir, preciso me melhorar, melhor dizendo. Esse livro fala de 5 linguagens do amor. Uma das linguagens é toque físico. Tem pessoas que gostam de tocar e ser tocadas. Uma outra linguagem é qualidade de tempo. Eu conheço casais que ficam o dia todo juntos, mas um no Facebook, o outro no WhatsApp. Ficaram juntos? Sim, mas houve qualidade de tempo? Não. O que é qualidade? É os dois juntos, assistindo um filme juntos, comendo uma pipoca juntos. Uma outra linguagem de amor: presentes. Tem pessoas que gostam de dar presente e receber presente. Uma outra linguagem de amor: palavras de afirmação, elogios. Tem pessoas que é movida a elogios, que gostam de elogiar e serem elogiadas. O homem
precisa de palavras de autoafirmação, a mulher de elogio. E por fim, atos de serviço. Esses dias a minha esposa sofreu um pequeno acidente, nada grave. Eu estou lavando louça, eu estou estendendo roupa no varal, mas o que eu estou fazendo? Estou fazendo um monte de coisa que eu não fazia há muitos anos. Faço café todos os dias agora, estou arrumando a cama todos os dias. Aí eu falei, quando você melhorar, você vai lavar o carro. Atos de serviço. Então, precisamos melhorar em todas as áreas. E é sobre isso que Paulo está dizendo a essa igreja no versículo 7. Vocês dão muita ênfase aos dons, mas são negligentes no tocante à contribuição, à ajuda. Chama a sua atenção para o versículo 8. Olha o que Paulo diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Paulo aqui, irmãos, ele não está dando uma ordem, ele não é um mandamento, não é uma ordenança. Parafraseando, é como se Paulo estivesse dizendo: eu não tenho autoridade sobre os seus bens. Paulo está ensinando, está estimulando. Nenhum pastor tem domínio, autoridade sobre os bens de ninguém. Infelizmente, existem muitos pastores que são dominadores, que são controladores. Tem pessoas que não fazem nada sem antes ter que falar com o pastor. E Paulo está dizendo aqui: olha, eu não posso, eu não tenho essa autoridade sobre os bens de vocês. A minha função como pastor é ensinar. Sempre quando alguém me pede uma orientação, e para a glória de Deus, tem uma área que Deus tem me usado muito, eu sempre digo às pessoas: olha, a minha função como pastor é te mostrar os caminhos, norte, sul, leste e oeste. É te mostrar os prós e os contra. É te mostrar o certo e o errado. E te mostrar, acima de tudo, o que Deus diz sobre esse assunto, sobre esse tema. Mas é você que decide. Eu não posso interferir na sua decisão. Essa é a minha função. E é isso que Paulo está dizendo aqui: olha, eu não tenho controle sobre a vida de vocês. Eu não tenho autoridade sobre os bens de vocês. Vocês devem contribuir de forma voluntária. É isso que Paulo está dizendo aqui. A contribuição de vocês deve ser voluntária. Por quê? Paulo diz no versículo 8 aqui, parafraseando, que a contribuição voluntária é uma prova de amor a Cristo. Eu não tenho autoridade sobre bens de vocês. Eu não posso dizer o que vocês devem comprar ou não devem comprar. A minha função é orientar. Mas quando você ajuda, quando você contribui, quando você serve alguém, isso é uma prova do seu amor para com Deus. Você está demonstrando, porque quem ama demonstra. E Jesus falou: não amemos só de palavras, devemos amar com atos, com atitudes, com obras, com ação. Sabe, irmãos, quando você ama alguém, você quer dar a tal pessoa seu tempo, atenção, e ao mesmo tempo você quer suprir as necessidades dessa pessoa. Eu vou repetir: quando você ama alguém, você quer dar a esta pessoa seu tempo, sua atenção e também suprir as necessidades dessa pessoa. Se você se recusa a ajudar, seu amor não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Se você não dou atenção, só me preocupo comigo, não quero, não estou nem um pouco preocupado com as suas necessidades, não é o amor bíblico. Porque o amor bíblico
é o outro na frente do eu. Eu me lembro que quando comecei a aconselhar casais, eu sempre sentava com jovens e perguntava, até hoje eu faço isso, por que você quer casar? E eu sempre vi que muitos casais querem casar com a motivação errada. E eu não vou entrar nos méritos aqui, mas muitos jovens, melhor dizendo, eu quero casar por causa disso, por causa daquilo, a sua motivação está errada. Você tem que casar, não é para ser feliz. E muitos chegavam, eu quero casar porque eu quero ser feliz. Não, você tem que casar para fazer a sua esposa feliz. Você tem que casar para fazer o seu marido feliz, porque é dando que se recebe. Quando você tem essa visão de querer dar e de não receber, automaticamente você recebe, porque é dando que se recebe. Sabe, irmãos, o que Paulo estava dizendo aqui também no versículo 8, é para que aquela igreja, a igreja de Corinto, colocasse não só o dinheiro deles, mas colocasse o tempo deles, a vida deles, à disposição do Senhor. Os cristãos da Macedônia, eles não só acreditavam no evangelho que Paulo pregava, mas eles acreditavam na integridade de Paulo. E é sobre isso que o versículo 8 diz, que eles acreditavam não só no evangelho que Paulo pregava, mas também acreditavam na integridade do apóstolo Paulo. Você precisa confiar no evangelho na Bíblia. O evangelho que Paulo pregava é a Bíblia que nós pregamos hoje. Muitas vezes somos ingratos, muitas vezes não demonstramos amor, muitas vezes somos avarentos, egoístas. Essas igrejas, elas acreditavam 100% na palavra de Deus e na integridade do seu pastor, o apóstolo Paulo. Então, quando Paulo falava sobre esse assunto, eles conheciam, porque naquela época existiam sofistas, aqueles falsos mestres que iam nas cidades gregas, e a intenção deles era só arrecadar dinheiro, não era somente querer contribuir, ajudar, mas era só querer a lã, a gordura, o leite, se assim podemos dizer, das ovelhas. Mas Paulo não. Paulo era um exemplo de homem de Deus. Então, as igrejas da Macedônia, elas acreditavam não só no evangelho que Paulo pregava, mas também na integridade do seu pastor. E que possamos aprender com essas igrejas a confiar na Bíblia, a promessas, embora a motivação correta, quando a gente faz algo, tanto na vertical como na horizontal, não pode ser como barganha, como troca, como toma lá da cá. A motivação correta é que a gente faça isso como expressão de gratidão, demonstração de amor, de forma altruísta, de forma generosa. Mas quando a gente faz isso, há promessas de Deus para o seu povo, promessas de bênçãos. Deus promete na sua palavra cuidar de nós, suprir as nossas necessidades. Precisamos confiar neste Deus, precisamos colocar essa palavra em prática. E por fim eu chamo a sua atenção para o versículo 9. Versículo 9. Sabe, irmãos, este versículo aqui, ele tem sido muito mal interpretado. É muito comum você ver os teólogos da teologia da prosperidade dizerem, mas Jesus falou que ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Há uma regra da hermenêutica que você tem que sempre analisar um texto à luz do seu contexto. O contexto aqui não está falando de prosperidade material, até porque essas igrejas eram pobres.
O que o texto sugere é que Jesus nasceu em circunstâncias pobres, viveu uma vida pobre e morreu em pobreza. Ele deixou de lado a sua glória, sua majestade, e assumiu a forma humana. Isso aconteceu por amor a nós, para que pudéssemos ser feitos ricos em salvação, perdão e tantas outras coisas que eu até enumerei aqui. Somos ricos no perdão de Deus. Deus nos perdoa todos os dias. Somos agora ricos porque somos filhos de Deus. Deus nos adotou. Somos ricos porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Somos ricos porque somos novas criaturas. Somos ricos porque passamos da morte para a vida, passamos da morte espiritual para a vida espiritual. Somos ricos porque não estamos mais sujeitos a maldições. Somos ricos porque fomos regenerados, justificados, santificados. Está falando de bênçãos espirituais. Este é o contexto do texto. O contexto não fala nada de bênçãos materiais, até porque Jesus nunca prometeu bens materiais. Ele prometeu salvação. Infelizmente, eu já preguei a teologia da prosperidade, eu sou ex-teólogo da teologia da prosperidade, mas graças a Deus que Deus abriu os meus olhos, e eu pegava esse versículo, esse era um dos versículos do pacote, mas pegava esse versículo fora do contexto. E eu, na época que morava nos Estados Unidos, eu cansei de ver vários pregadores que eu seguia dizendo: está vendo, está escrito. Porque os Estados Unidos respira a teologia da prosperidade, mas graças a Deus que Deus abriu os meus olhos. Nós temos que analisar um texto sempre à luz do seu contexto, e o contexto aqui não fala de bênçãos materiais, está falando de bênçãos espirituais. Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, não no sentido material, mas no sentido espiritual. Hoje nós temos salvação, perdão, regeneração, justificação, santificação, somos adotados pelo Pai e tantas outras bênçãos espirituais. Tudo isso Jesus fez por mim e por você, que somos a igreja, a noiva do Cordeiro. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Somos filhos, herdeiros de Deus. Que Deus possa te abençoar nesta noite, em Cristo Jesus. Ministério de louvor.
Está recebendo esta oração
live, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, como também nos seus grupos de Facebook, para que outras pessoas também possam serem alcançadas pelo Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Ministério de Louvor, muito obrigado, Luiz Felipe, que é o nosso cinegrafista, muito obrigado, Evangelista Vanderlei. Nós vamos agora orar, finalizando. Quero convidar aqui uma vez mais Evangelista Vanderlei, ele vai estar orando, finalizando e também dando a bênção apostólica.